brasileiro, que é o capítulo que a gente vai estudar hoje, é destinado aos alunos do 5º ano. Mas antes da gente falar sobre o relevo brasileiro, vamos entender o conceito de relevo. O relevo são as formas físicas que compõem a nossa superfície terrestre. Dentre elas, a gente pode citar os planaltos, as planícies, as depressões e as montanhas. O relevo brasileiro ele foi classificado e estudado por vários cientistas. Dentre eles, a gente pode citar o professor Haroldo de Azevedo. O professor Haroldo de Azevedo, lá em 1940, quando tinha pouca tecnologia, ele dividiu o território brasileiro a partir do critério da altimetria. Isso quer dizer que ele olhava para a altura do determinado relevo e classificava ele, onde as planícies não passam de 200 metros e os planaltos vão ser terrenos ou áreas que vão passar de 200 metros. Então, nessa época, as pessoas classificavam o relevo a partir da sua altimetria. Esse era o critério adotado pelo professor Haroldo de Azevedo. Isso em 1940. Posteriormente, houve o estudo de um dos alunos dele, o Aziz Absaber, que classificou o relevo a partir de outro critério, o morfoclimático, que dava ênfase nos processos externos. Então, a planície seria aquele terreno mais ou menos baixo que sofreu o processo de sedimentação. Já o planalto seria aquele terreno elevado que sofreria o processo de erosão. Essa foi a forma, em 1958, que o professor Absaber atribuiu para dividir o relevo brasileiro. E em 1989, Jurandir Ross dividiu o território brasileiro em 3 grandes unidades de relevo. São elas os planaltos, as planícies e as depressões. Ele usou o critério morfoclimático, morfoescultural e estrutural. Mas isso só foi possível porque já em 1989 a gente já tinha mais tecnologia. Houve um projeto no Brasil apoiado pelo governo federal chamado Projeto Hanan, que fez o quê? Usou imagens de satélites para catalogar o relevo brasileiro, as vegetações. Isso para a gente poder explorar os nossos recursos. Olha como é importante conhecer o relevo, certo? O relevo brasileiro ele é dividido nessas 3 formas. E hoje, graças a esse estudo do Jurandir Ross, a gente tem 28 unidades de relevo, sendo 11 de planaltos, 11 de depressões e 6 planícies. É dessa forma que a gente divide o relevo brasileiro. O segundo momento da aula vai se dar por meio do slide que eu enviei para vocês. A gente vai analisar ele no vídeo aqui, para entender um pouco mais sobre as formas de relevo a partir de algumas imagens que eu vou mostrar. Então, vamos lá, vamos seguir a aula. Bom, esse foi o slide que eu disponibilizei no WhatsApp do 6º ano. Eu espero que vocês baixem e aproveitem, porque é um conteúdo extra que vai ajudar nas atividades complementares e nas atividades domiciliares que vocês estão fazendo. E tem a agenda que a professora e coordenadora Luana passou. O relevo. A gente aprendeu que o conceito do relevo é o quê? São as formas físicas do nosso planeta, da superfície terrestre. São as planícies, planaltos, depressões, montanhas. São formações rochosas. Aqui essa imagem ela vai mostrar as formas de relevo de uma forma gráfica, bem intuitivo, bem fácil de aprender. Bem aqui a gente vai ter a planície. Essa planície é uma unidade de relevo que vai ser mais ou menos plana, como a gente pode perceber, e que não vai passar de 200 metros. A planície que a gente tem aqui é uma planície litorânea, certo? É uma planície perto do mar. Então, bem aqui a gente pode ver que é um terreno mais ou menos plano e que não vai passar de 200 metros em relação ao nível do mar. Ao seu lado, a gente vai ter um planalto. O planalto vai ser uma elevação plana que vai ter mais de 200 metros. Ela tem que ter mais de 200 metros, 300. Esse é o planalto. E ele é plano, como a gente pode ver em cima. A depressão absoluta, que é outra unidade de relevo. A depressão absoluta é um terreno rebaixado em relação aos terrenos ao seu redor. Essa depressão se chama absoluta porque ela está abaixo do nível do mar. Ou seja, ela é mais rebaixada que o nível do mar.
A montanha. A montanha é outra forma de relevo que vai ser bastante elevada, tendo mais de 300 metros, e que vai ter no seu topo um cume, um conjunto de montanhas enfileiradas, lado a lado, dá-se o nome de cordilheira, que fazendo um paredão. Essa é a cordilheira. A gente tem a Cordilheira dos Andes, aqui no Chile, e do Himalaia, na Ásia. E bem aqui do lado da montanha, nessa imagem, do segundo slide, a gente tem a depressão relativa, que é um terreno rebaixado em relação aos outros terrenos adjacentes. Ou seja, ela é um terreno rebaixado em relação aos outros terrenos. Só que a diferença da depressão relativa para a absoluta é que ela está o quê? Acima do nível do mar. Isso daqui é uma imagem gráfica bem intuitiva, explicando todas as formas de relevo do nosso planeta. Planície, planalto, depressão, montanha e depressão relativa. E a planície, e o planalto e depressão são as formas de relevo existentes no nosso país, o Brasil. Esse terceiro slide mostra as cataratas do Foz do Iguaçu, que é uma catarata que existe aqui no Brasil. A gente pode ver que aqui tem rios de planalto, tem quedas d'água. Então a gente pode ver que o relevo influencia também na hidrografia. E esse relevo ele foi alterado por processos, tanto endógenos quanto exógenos. O que é que isso quer dizer, tio Darlan? Quer dizer que dentro do planeta teve processos que originaram esse tipo de relevo. E também fatores externos, de fora da superfície terrestre. O relevo brasileiro não apresenta formação de cadeias montanhosas muito elevadas, predominando altitudes inferiores a 500 metros, uma vez que o mesmo se desenvolveu sobre uma base geológica antiga, sem movimentações tectônicas recentes. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o relevo brasileiro ele não tem montanhas, porque essas montanhas são formações de relevo já o quê? Mais recentes. Então, o planalto, que é muito erodido há milhares de anos aqui no Brasil, essas cadeias que são grandes, eles são uma formação antiga, não são uma formação nova. É isso que esse texto está querendo dizer, que o relevo brasileiro é formado por formações geológicas antigas que vêm sofrendo um processo de erosão. Eles estão se desgastando direto por causa da água da chuva, da água dos rios, por causa dos ventos. Isso é a erosão, é o desgaste e o transporte desses materiais rochosos que fazem parte do relevo. O relevo ele é feito de material rochoso. Os planaltos e as depressões apresentam as formas predominantes, ocupando cerca de 95% do território. Isso quer dizer o quê? Que os planaltos e as depressões são as formas predominantes de relevo dentro do território brasileiro. Como eu citei anteriormente, a partir dos estudos de Jurandir Ross, a gente teve o que dentro do Brasil? 11 unidades de relevo de depressões, 11 de planaltos e apenas 6 de planícies. Aqui é o Monte Roraima, no Planalto das Guianas. Esse Planalto das Guianas ele está em 3 países da América do Sul. E um deles é o Brasil. Isso no norte do país. As planícies representam 5% restante do território brasileiro e são exclusivamente de origem sedimentar. Então as planícies elas têm uma origem na rocha sedimentar. E os planaltos eles estão mais na questão dos escudos cristalinos. São rochas de origem cristalinas. A classificação do relevo brasileiro. Existem várias formas de classificar o relevo brasileiro, como as que a gente falou anteriormente, que eram do professor Haroldo de Azevedo, do professor Absabe e do Jurandir Ross. E esse daqui é o Jurandir Ross, certo? Foi o professor que participou do projeto Randam Brasil, que catalogou e dividiu as formas do relevo brasileiro que a gente conhece hoje. Então o Ross ele apresentou a subdivisão do relevo brasileiro nessas 28 unidades, sendo 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Dentre umas depressões que a gente pode citar a depressão sertaneja, bem conhecida aqui do Nordeste da gente. A gente pode citar a planície amazônica, que está no norte do país. A gente pode citar o Planalto Central, que está na região centro-oeste.
Então o nosso país ele é bem diversificado em relação a essas formas de relevo. Certo? Aqui é uma imagem de um planalto. A gente pode ver que na parte superior dele, ele é plano. E em relação ao redor dele, ele é uma elevação. O terreno ao redor dele é rebaixado. Já ele está elevado em relação ao terreno adjacente. Eles chegam a 300 metros de altura. A depressão são superfícies planas, mas o que? Rebaixadas, que estão entre 100 a 500 metros. Isso depende do quê? Do terreno também que está ao seu redor. Então, se o terreno for alto e a depressão estiver perto dele, ela vai ser rebaixada em relação aos terrenos adjacentes. A planície é uma área extremamente plana e ela é formada pelo acúmulo de sedimentos fluviais, marinhos ou lacustres. Um exemplo de planície fluvial a gente tem aqui no Brasil são os mangues, porque tem influência tanto do mar quanto do rio. A gente pode também falar sobre a planície amazônica, que tem uma das maiores bacias hidrográficas do mundo. E essa foi a nossa aula e o nosso podcast. Eu quero agradecer a vocês. Bom, eu queria me despedir de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Previnam-se, lavem bem as mãos, mantenham o distanciamento social, usem álcool em gel se forem sair e façam as atividades.